Bom dia, pessoal. Tudo bem? Hoje vocês estão animados. Vamos esperar um segundinho, quem está entrando sentar, e vamos tentar começar mais ou menos na hora, para também terminar no horário, para não atrapalhar a agenda de ninguém, né? Então, meu nome é Valéria Pugliese, eu sou servidora, sou médica, psiquiatra, trabalho na Coordenação de Gestão de Saúde do Servidor, da Secretaria Municipal de Gestão, atualmente no cargo de coordenadora. Estamos hoje dando início ao segundo dia da segunda jornada de saúde mental. E essa ação faz parte de uma série de projetos e ações que estão sendo desenvolvidos pela COGES, né, pela Secretaria Municipal de Gestão, através da Coordenação de Gestão de Saúde do Servidor, com vistas a abordar os temas em saúde mental, que, como todos sabem, são importantíssimos e extremamente frequentes em todos os meios, trabalho, família, amigos, todo local que a gente vai, na mídia, a gente sempre percebe o quanto isso tem sido relevante. E ontem nós iniciamos a jornada dizendo um pouquinho sobre o tema geral. A professora Linamara Batistella fez uma palestra muito bacana sobre bem-estar e saúde. Eu falei um pouquinho sobre saúde mental e o panorama geral do mundo, da cidade e dos servidores com relação aos afastamentos em saúde mental. Foi muito bom, a nossa secretária participou, fez a abertura, eu já vou apresentá-la novamente hoje. Tivemos vários feedbacks positivos, as pessoas gostaram muito. Ele está sendo presencial, porém gravado. Então, quem não está hoje, ou quem quiser assistir de novo, quem não veio ontem, quem não virá amanhã, porque são 3 dias, futuramente vai poder assistir os vídeos que nós também divulgaremos como acessar. Tá certo? Então, para começar, para fazer nossa abertura, desculpa, celular é terrível, né? Eu convido nossa secretária, Marcela Arruda, que ela é mestre em Gestão e Políticas Públicas pela Faculdade Getúlio Vargas, graduada pela Universidade Brás Cubas, ela é especialista em Direito Administrativo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e acumula ainda especializações em Direito Eleitoral pela Escola Judiciária Eleitoral e em Direito Constitucional pela Escola Superior de Advocacia da OAB São Paulo. Bom dia, boas-vindas, secretária. Bom dia para todas e para todos. Esse bom dia está muito fraco para o combate ao suicídio. Bom dia para todas e para todos. Melhorou muito. Eu agradeço a Valéria, agradeço a todos da nossa equipe da Coordenação de Saúde do Servidor, a COGES. Realmente, ontem a gente teve muito retorno positivo em relação às palestras, em relação à convivência que tivemos aqui e trocas de experiências. Hoje já começamos também com o pessoal da educação manifestando sugestões, e eu espero receber mais sugestões de vocês também até o final. E, de fato, eu estou muito feliz com esse evento e ter a oportunidade de compartilhar com vocês sobre um tema tão importante. Claro que mais aprender aqui, no meu caso, mais ouvir os nossos médicos. Ontem, com uma grande especialista, uma das médicas mais reconhecidas hoje no Brasil e também no mundo, ali na Linamara Batistella, com a doutora Valéria, médica psiquiatra. Então, é uma honra também hoje ouvir daqui a pouco a Thaís, a Camila, aprender um pouco mais com o Pedro na fisioterapia. E tem, assim, muitas coisas para falar. Mas o nosso foco hoje é direto ao ponto sobre o combate ao suicídio nesse mês amarelo. Eu vou contar uma história para vocês minha. Eu tinha 6 anos de idade, era uma virada de ano novo, meus pais estavam confraternizando com os familiares. Eu tinha acho que 6 anos, estava brincando com uma amiga no quintal, e um dos amigos do meu pai, que viria à festa de ano novo, de fato, ele veio. Opa! Caí aqui no buraco, tem um buraco aqui. Vamos tomar cuidado. De fato, ele veio. E, naquele momento, ele não entrou em casa, ele conversou comigo e com a minha colega, que eu não tenho mais contato, chama-se Jaqueline,
e ele despediu da gente, dizendo que ele iria embora e não voltaria mais. A gente tinha 6 anos, mas a gente entendeu que alguma coisa muito grave iria acontecer. A gente falava para ele, mas por que você não vai voltar mais? Ele falava, a vida não tem mais sentido, eu não volto mais. Avise o seu pai que eu não vou nem entrar na festa. Era confraternização só entre amigos. Entra eu era bastante sapeca, né? Então entrei correndo, pulando com a minha amiga, e a gente tentou chamar a atenção de todo mundo na festa, para dizer que o Tião, era assim que ele chamava, era Sebastião, que chamava Tião, ele não voltaria mais. E a gente, no fundo, mesmo criança, a gente entendeu o que era aquilo, mas ninguém acreditou na gente. Os nossos amigos, os familiares e os amigos do meu pai falavam, o Tião sempre fala isso, ele deve estar bêbado. Ele é um homem tão bom, mas ele está bebendo muito, ele deve estar bêbado, ele sempre fala isso. E a gente começou lá a apurrinhar todos os familiares e todas as pessoas que estavam ali. E eu lembro de olhar para minha mãe e fazer assim, mas você não vai fazer nada. O Tião disse que não volta mais, ele gosta da gente, ele traz bala para a gente, ele era muito carinhoso assim, com as crianças da família e tal. E ninguém fez nada, a festa continuou, o Ano Novo continuou, a virada de ano continuou. E eu lembro que eu e a minha colega, nós ficamos a noite inteira brincando ali, e pensando ao mesmo tempo, o que será que o Tião foi fazer? Onde será que foi? Ele não estava com mala. E eu lembro disso muito real, porque a gente falava assim, será que ele estava com a mala escondida no carro e a gente não viu? Deve ser, será? Não, mas ele estava muito sério, ele abraçou a gente, ele beijou a gente, e ele disse que não voltaria mais. No outro dia seguinte, o Tião não apareceu na festa de virada de ano. Outro dia seguinte, alguém falou assim, ele deve estar dormindo, deve ter ido para casa, a noite foi tão boa, e ele deve ter ido dormir. E deve ter virado à noite. Enfim, não demorou muito, acho que por volta de meio-dia, chega a notícia que um homem é encontrado morto na linha do trem. O Tião, naquele dia, tirou a própria vida. E eu fui, junto com a minha colega, a última pessoa que ele abraçou e que ele beijou. O Tião, ao contrário de que muitas pessoas falam sobre o suicídio, que quem fala não faz, o Tião realmente já tinha falado sobre o suicídio várias vezes. O Tião, ele trabalhava, então ele estava trabalhando, ele não era casado, mas estava num relacionamento sério, e a sua namorada estava grávida. Ele não tinha motivos aparentes para tirar a vida, mas alguma coisa perturbava ele no seu interior. E alguma coisa naquela noite foi mais forte do que qualquer carinho da sua namorada, do que qualquer expectativa de ser pai e de qualquer carinho dos amigos, porque hoje eu entendo um pouco mais, não havia divergências entre ele e os amigos, dos quais incluía o meu pai. Então, a gente está falando de algo que é muito sério, de algo que pode acontecer com pessoas que estão ao nosso lado e que a gente não faz ideia. Então, a gente, hoje nesse evento, ontem falei um pouco mais sobre números, acredito que alguém mais falará sobre números também. São mais de 100 mil pessoas, segundo as estatísticas, que tiveram morte atestada como suicídio entre 2010 e 2019. Esse número, como disse a doutora Valéria, certamente ele é subnotificado. Entre as causas que são relatadas acerca do suicídio, e certamente também subnotificadas, que é quando você tem a estatística, mas ela não diz o número exato, porque o fator que a envolve provavelmente não foi relatado por muitos. Entre as causas estão a depressão, os problemas amorosos,
o uso de drogas, o bullying, os traumas emocionais diversos, e 96% disso tudo inclui-se traumas mentais, problemas mentais. Da minha leitura de pesquisa, até para preparar para o evento, e não como palestrante, porque a gente vai ouvir aqui, eu não achei a causa relacionada ao trabalho diretamente, como assim, causa relacionada ao trabalho diretamente, como uma causa de suicídio. E por que nós estamos fazendo isso aqui hoje, direcionado para servidores, num tema de saúde pública, que é saúde pública, mas num tema específico de saúde mental? É porque as pessoas importam. E mesmo que esse seja um tema, às vezes, não relacionado diretamente ao trabalho, nós estamos lidando com pessoas e não com números. Então, nós precisamos que essas pessoas estejam preparadas para as convivências com os seus relacionamentos entre colegas e com os seus familiares. Tudo isso, já para finalizar, tem muito a ver com uma palavra que chama respeito. Nós respeitamos esse tema e, por isso, estamos tirando 3 dias para falar na saúde mental acerca da prevenção e do combate ao suicídio. E não tenha desdém desse tema, não tenha como um tema mais da moda, como Setembro Amarelo, não tenha aflição também de ouvir, porque respeito, segundo o latim, isso é bem interessante, as pessoas não lembram disso. O respeito vem da origem do respectus, do latim, e ele significa olhar para trás. No latim, respectus é a ação de olhar para trás. Algumas pessoas dizem olhar para o outro. Então, em todos os momentos na relação de trabalho, nós devemos ter o respeito de olhar para trás, que é também olhar para o lado, olhar para o outro. Então, comportamentos importam. E hoje nós vamos falar, na sequência das palestras, sobre os comportamentos que podem ser identificados como possíveis causas. Nós temos aqui no município, nós estamos no grupo de 124, quase 125 mil servidores no nosso grupo ativos, e 217 mil servidores, se a gente contabilizar os ativos e os inativos. E eu peço desculpa, eu estou um pouco emocionada, porque essa história, eu fiquei pensando, falar de questões concretas. Eu sei que cada um tem uma história, e a minha história mais próxima é essa, ainda quando criança. Mas, quando a gente fala de história, eu estou falando aqui, então, a nossa ideia é o alcance da multiplicação, como a Márcia da educação, cadê a Márcia? A Márcia está lá. Como a Márcia da educação veio aqui relatar, complementando ontem o que os professores aqui falavam, sobre a importância de ouvir e de multiplicar. Mas eu só consigo multiplicar para esse universo de 124 mil servidores ativos se o meu colega respeitar, Márcia. E por isso que eu lembrei do respeito, da origem do respeito, que é o latim respectus, que é olhar para trás, mas é olhar para o lado, o conceito é essa relação com ações que levam. E é isso, no latim, quando você vai estudar essa palavra respeito, o conceito tem muita conexão com a relação de ações, de boas práticas, que levam ao bem coletivo. Então, nós não queremos apenas ensinar multiplicadores, mas a Secretaria de Gestão, que hoje tem a competência de elaborar e de disseminar as diretrizes para a gestão dos 124 mil servidores, quase 125 mil servidores, a nossa ideia é que essa multiplicação seja respeitada pelos superiores, pelos secretários, pelos diretores, no sentido do que está acontecendo aqui hoje. Muito obrigada pela presença de vocês e desejo. Está funcionando?
Muito obrigada, secretária. Uma fala extremamente pertinente, sensível e representativa da questão que é o suicídio. O quanto um evento na vida da gente, né, aos 6 anos de idade, impacta o resto da nossa vida, as nossas relações, a forma como a gente vê o outro, né, a depender da nossa rede de apoio, da nossa família, da nossa estrutura, das nossas questões pessoais, a gente pode lidar e superar isso ou não. Então, é importantíssimo que o tema seja abordado, que é isso que estamos fazendo hoje. A gente não pode fugir porque é um tema difícil, a gente não pode deixar de informar porque a gente acha que vai provocar o suicídio. Isso acho que é uma coisa bastante importante, né? A minha equipe já vou apresentá-las em breve, mas vai tratar bastante sobre isso. Quanto mais informação, quanto maior o acesso à informação, o risco de um evento de suicídio reduz. Então, nenhum tema deve ser evitado, e o suicídio é um deles. A minha equipe também rapidamente levantou que tivemos 55 registros em perícia de lesões autoprovocadas entre 2017 e 2021. É um número alto, mas garanto a vocês que também subnotificado. Não temos exatamente o número, por quê? Muitas vezes é um acidente de automóvel. Ninguém diz que ele foi autoprovocado. Muitas vezes é o uso de substâncias, uma overdose, uma intoxicação alcoólica. Ninguém percebe que aquilo, na verdade, foi uma lesão autoprovocada. Então, para cada caso, temos pelo menos 20 tentativas, fora os que não são identificados, e o quanto as pessoas não estão preparadas tanto para escutar quanto para lidar. Então, acho que algumas palavras, né, que a gente precisa ter em mente o tempo inteiro, que são respeito, como disse a Marcela, acolhimento, empatia e cuidado. Não só com o outro, mas com a gente também. Então, isso serve para a gente olhar para dentro da gente e para a gente olhar para o entorno, seja no trabalho, seja em casa, seja, às vezes, no transporte, a gente olhar se tem alguém passando mal, eu vou perder meu tempo, eu vou atrasar, mas tem coisas que a gente precisa pôr na balança e ver o que no final de tudo, né, na hora que a gente faz aquela soma final do que a gente fez, do que não fez, do que devia ter feito, com certeza vai pesar positivamente. Então, com esta abertura, eu vou apresentar as palestrantes, que são parte da nossa equipe da Divisão de Promoção à Saúde e da Coordenação de Gestão de Saúde do Servidor, que vão apresentar o tema, vão aprofundar bastante, as duas vão falar, e a gente vai, entre uma fala e outra, dar um tempinho para vocês pensarem, fazerem questões, e depois teremos um encerramento também. Então, quem vai falar primeiro, eu vou apresentar as 3 pessoas, mas quem vai falar primeiro é a Thaís Valesca Gonçalves Manriques, fisioterapeuta, atuando como analista de saúde na Coordenação de Gestão de Saúde do Servidor, da Secretaria Municipal de Gestão e atuando também no Centro de Fisioterapia do município de Poá. Em seguida, falará a Camila Exner, que é terapeuta ocupacional, atuando como analista de saúde na Coordenação de Gestão de Saúde do Servidor, da Secretaria Municipal de Gestão e atuando também no Centro de Atenção Psicossocial, CAPS Adulto 3 da Lapa, do município de São Paulo. E, ao final, teremos uma atividade, uma ginástica laboral, com o profissional Pedro Paulo Redondo de Carvalho, da COGES também, fisioterapeuta com especialização em fisioterapia do trabalho. Ele é analista de saúde da COGES, da Coordenação de Gestão de Saúde do Servidor, também da Secretaria Municipal de Gestão. E realiza também atendimento domiciliar em fisioterapia. Então, eu passo agora a palavra para a Thaís, que vai começar a falar, e eu vou sentar ali bem quietinha. E eu convido também a Camila a sentar na mesa. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui hoje, no segundo dia da segunda jornada de saúde mental, para podermos conversar um pouco mais sobre esse assunto tão importante, né? E que deve ser falado cada vez mais, como a Valéria já nos disse. Então, eu dou início ao nosso assunto, trazendo a saúde mental como ela sendo um caminho, tanto singular quanto coletivo, na busca do bem-estar. Então, como nosso conteúdo programático, nós traremos
um breve conceito do que é a saúde mental, o suicídio como um fenômeno complexo, que ele é, o estigma, alguns dados epidemiológicos, alguns fatores de risco, sinais de alerta e fatores de proteção em relação ao suicídio, onde obter ajuda em relação à saúde mental, a pós-venção e as nossas referências. Então, o que é a saúde mental, né? Como definição, a OMS nos diz que a saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade. E aí, pensando na nossa rotina, no nosso cotidiano, o que significa, né, essa saúde mental, esse estado de bem-estar que a OMS nos traz? Esse estado de bem-estar ele é mais que um cenário de ausência de problemas. Podemos pensar nesse estado de bem-estar como algo flutuante. Ele não é um estado permanente, é algo que a gente está em constante busca, né, desse bem-estar. Tomando alguns exemplos na nossa rotina, é muito comum que aconteçam alguns pequenos problemas. Por exemplo, um pneu furado, uma chuva que nos pega de surpresa, né? São problemas que a gente normalmente consegue resolver, adaptar a eles, né? Então, nós dizemos que a saúde mental ela é mantida quando o desejo e a esperança estão presentes. O desejo e a esperança de continuar na busca desse bem-estar. E dizemos também que a saúde mental e a física estão sempre interligadas, né? É a chamada somatização. Por exemplo, quando a gente diz, nossa, eu fiquei tão nervoso que me deu uma dor de cabeça, ou me deu uma tensão muscular. Ou também, nossa, eu descobri um diagnóstico de uma doença em algum órgão físico e eu estou profundamente estressado, preocupado com isso. Então, uma sempre está relacionada à outra. E aí, o Christophe de Jours, que foi um médico do trabalho, psiquiatra e psicanalista francês, ele fala que cada homem, mulher ou criança necessita de meios para traçar um caminho pessoal e original em direção ao próprio bem-estar físico, psíquico e social, né? Porque o sujeito é singular, cada um tem seus próprios desejos, suas próprias vontades e traça esse caminho de uma forma única, né? E, a partir dessa compreensão, a gente se pergunta o que significa, então, ter um transtorno mental ou um sofrimento mental. Ao longo da história, muitos significados diferentes, né, já foram atribuídos ao sofrimento mental. E esse sofrimento ou transtorno mental, ele é um conceito que sofre influência dos contextos históricos, social, político, de vários contextos. E agora nós vamos passar um vídeo para ilustrar e complementar um pouco do que eu trouxe até aqui. Vou ver se eu consigo por aqui. O que é saúde mental? A primeira coisa a se notar é que a saúde mental não quer dizer felicidade constante, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ninguém tem uma vida assim. Todos teremos momentos em nossas vidas em que nos sentiremos tristes, felizes ou ansiosos. É importante destacar 3 pontos. Primeiro, podemos nos envolver em atividades construtivas. Essas atividades poderiam ser qualquer coisa. Tricotar um suéter, ler um livro, dar aula ou ser aluno de uma aula. Algo que é produtivo e desperta nossos sentidos, nosso intelecto e nos ajuda a crescer e a nos desenvolver. O oposto, então, seriam as atividades destrutivas, que de alguma maneira nos prejudicam ou nos machucam. O segundo ponto seria quando nos envolvemos em relacionamentos satisfatórios. Relacionamentos que nos fazem mais fortes ou mais felizes, que melhoram a nossa autoestima. Relacionamentos que sejam recíprocos. Não existe cota ou numeração para isso. Você não deveria pensar em ter 3.454 amigos, ou 6 ou 4. Apenas que os relacionamentos que temos sejam bons para nós. E o terceiro ponto para uma boa saúde mental
É provavelmente o mais sutil, mas também o mais importante. A habilidade de se adaptar e mudar, mesmo em meio à adversidade. Vamos dizer, por exemplo, que levamos 20 minutos para dirigir até o trabalho. E ao sair 10 minutos mais cedo, descobrimos que o nosso carro não quer funcionar. Quando estamos mentalmente bem, começamos a pensar nas possibilidades. Talvez possamos pegar um táxi, ou andar, ou mesmo ligar para um amigo para levar-nos até o trabalho. Ou podemos ficar em casa. Quando estamos bem, nós mantemos a flexibilidade e somos capazes de resolver o problema. Mas quando não estamos mentalmente bem, nós perdemos um pouco dessa flexibilidade, deixamos de tentar resolver os problemas e fugimos deles. O que seria, então, doença mental? Doença mental é um termo geralmente usado para identificar um número de mudanças significativas que podem acontecer conosco. Em primeiro lugar, pessoas com problemas na saúde mental às vezes têm dificuldade em se concentrar. Vamos tomar um exemplo. Você está relaxando e lendo um artigo no jornal. Você chega ao 3º parágrafo e percebe que não sabe do que o artigo se trata. Isso é uma dificuldade de concentração. Pessoas com problemas na saúde mental têm uma significativa dificuldade com memória, presença e com concentração. Isso afeta até mesmo partes importantes de suas vidas. Um estudante com problemas de atenção e concentração terá dificuldades em ler o material de palestras ou estudar para os exames. A segunda área que é afetada é o nosso humor. Quando uma pessoa desenvolve um problema de saúde mental, ela tende a se tornar mais ansiosa, triste ou irritadiça. Todos temos coisas na nossa vida que gostamos, comida, atividades recreativas, esportes, mas quando as pessoas estão mentalmente doentes, elas acabam por perder o prazer que essas atividades proporcionam. E a terceira área que se torna afetada é o comportamento. Pessoas com problemas na saúde mental podem ter dificuldade em comer, dormir ou perdem o interesse na higiene pessoal. A maioria dos problemas na saúde mental afetam todas essas 3 áreas. E, de maneira geral, dizemos que problemas de saúde mental estão sempre associados com o estresse. E isso seria dizer que as pessoas não estão felizes quando não estão mentalmente bem. Significa também que as pessoas não são hábeis de fazer todas as coisas que elas eram capazes de fazer quando estavam bem. Então, o vídeo complementa um pouco, né, dá uma breve explicação, e a gente pensa na manutenção da saúde com alguns pilares que o vídeo citou, né? A nossa funcionalidade, que é a gente conseguir contribuir com a sociedade, de alguma forma, manter bons relacionamentos pessoais, relacionamento com familiares, com amigos, com colegas de trabalho, e manter a nossa resiliência, que é a capacidade de adaptação aos pequenos problemas que podem nos surgir, né, com todas essas mudanças que podem nos surgir ao longo da vida. Pensamos também nas influências que a saúde mental pode sofrer, pensando no sujeito biopsicossocial, né, o sujeito ele pode sofrer influências tanto biológicas, quanto psíquicas, quanto sociais e também espiritual. E aí pensamos no acometimento da saúde mental, né? O que seria, dentre vários outros sentimentos, vários outros sinais e sintomas, a gente cita a alteração de humor, a perda de interesse nas atividades que a pessoa normalmente tinha interesse e prazer em realizar, e a perda da capacidade de solucionar problemas, capacidade de se adaptar às mudanças da vida, né? E tudo isso pode levar ao sofrimento, à dor psíquica, à dor da alma, né? E esse acúmulo de sofrimentos, infelizmente, pode culminar no suicídio, um tema tão sensível que precisa ser cada vez mais falado, né? Então, nós trazemos o suicídio com uma das definições como ele sendo um fenômeno complexo, multifatorial e que afeta indivíduos variados. Ele não é o resultado de um motivo único, mas ele é um conjunto de situações sociais, culturais, psicológicas e ambientais, que vão se acumulando ao longo da vida.
Numa definição mais literal, o suicídio é considerado um ato deliberado, executado pelo próprio indivíduo, cuja intenção seja a morte de forma consciente e intencional, mesmo que ambivalente, usando um meio em que ele acredita ser letal. Então, precisamos falar sobre o suicídio, no sentido de fazer um movimento em defesa da vida, cada vez mais falar sobre o assunto. O CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, ele traz que a primeira medida preventiva é a educação. É preciso deixar de ter medo de falar sobre o assunto, é preciso derrubar os tabus e compartilhar informações ligadas ao tema com responsabilidade. Estamos em setembro, é um mês de campanha, onde a gente reúne os esforços na prevenção contra o suicídio, mas também lembrando que não é só em setembro que devemos falar o ano todo. Então, o suicídio é um problema social de saúde pública. A gente faz essa afirmação, pensando nas determinantes de saúde, seriam alimentação, higiene, acesso à boa educação, dentre várias outras, que podem influenciar nesse sofrimento, nesse acometimento da saúde mental. Por isso, é muito claro que é uma questão de saúde pública. A saúde pública tem uma interferência grande. Então, a Karina Fulcomitsu, ela é uma psicóloga, suicidologista, escritora brasileira. Ela nos traz que o suicídio, a crise suicida, é uma crise de sentido extrema. Ela é muito mais do que o ato em si. Ela é um apogeu drástico de uma ruptura que começou no curso da vida. Então, novamente, ela é um acúmulo dessa dor, desse sofrimento. E aqui trouxemos algumas características do comportamento suicida. A primeira delas é a ambivalência, onde o desejo de viver e de morrer se confundem no sujeito em extremo sofrimento. A segunda é a rigidez, que é o resultado de um estreitamento cognitivo, onde os pensamentos ficam afunilados, os pensamentos ficam rígidos. E a impulsividade, que é a falta de controle no ato. Pensando no ato suicida, normalmente ele é um ato impulsivo. Esse ato, normalmente, é transitório, podendo durar de minutos ou poucas horas. E aí ressaltamos a importância de falar que esse ato ele pode ser interrompido, sendo que ele é transitório, durando pouco tempo. Aqui mais algumas características do sujeito em comportamento suicida. A pessoa com extremo sofrimento, que chega a ter um comportamento suicida, ela tem uma distorção da percepção da realidade. E aí ela sente uma intolerância a essa dor e a esse sofrimento, tem o sentimento de inescapabilidade, a pessoa sente que ela não vai escapar dessa situação de dor que está vivendo, e a infinitude, ela sente que essa dor é infinita, nunca vai acabar, esse sofrimento é infinito. E aí podem começar a surgir as ideações suicidas, que são os pensamentos de morte. O sujeito pode começar a fazer planos suicidas, planos do momento, do dia, da hora, do local, culminando nas tentativas, podendo ter ou não sucesso. Então, o suicídio ainda hoje é um tabu, ele é um assunto proibido, ele é visto como um tabu. E essas concepções de assunto proibido, elas dificultam muito que a pessoa identifique um sofrimento, se expresse e busque ajuda. Então, não podemos deixar de falar do estigma. O estigma é uma conotação depreciativa que acompanha a maioria dos transtornos mentais. O termo estigma, ele surgiu na Grécia para nomear algumas marcas que eram feitas nas pessoas para diferenciá-las. Essas pessoas cometiam atos condenáveis moralmente pela sociedade, elas eram marcadas e marginalizadas por isso. E aí o Erving Goffman, que é um sociólogo, antropólogo e escritor canadense, ele nos trouxe que o estigma é a situação do indivíduo que está inabilitado para aceitação social plena. O estigma não é uma condição do indivíduo, ele é uma construção social que é atribuída ao indivíduo. E a partir dessa estigmatização, podem surgir os rótulos e os estereótipos que podem levar à negação dos direitos e oportunidades da pessoa em sofrimento mental. Ainda sobre estigma, a Fiocruz traz no seu livro Estigma e Saúde, que o estigma é definido
novamente, como um atributo negativo ou depreciativo que torna o sujeito diferente, diminuído ou possuidor de uma desvantagem. E aí, em 2006, o Thornycroft, que é um psiquiatra britânico, ele nos traz que o estigma se origina a partir da combinação de 3 elementos. O primeiro elemento é a ignorância, que é a falta de conhecimento e a desinformação acerca do assunto de saúde mental. O preconceito, que são as ideias preconcebidas diante de um sujeito ou de um grupo. E a discriminação, contribuindo para a exclusão, para a marginalização dessas pessoas com transtorno mental. E aí nós pensamos, quem que define esses parâmetros do que é normal e do que é anormal? Então, novamente, o Goffman traz que a sociedade é que estabelece os meios de categorizar as pessoas e o total de atributos considerados como comuns e naturais. Em 2019, essas 2 terapeutas ocupacionais brasileiras publicam um trabalho dizendo que pessoas com sofrimento psíquico acabam por internalizar esses estigmas, que não são delas, são atribuídos e impostos pela sociedade. Isso pode levar à diminuição de autoestima, sentimento de culpa, de angústia, tristeza, raiva, entre outros, levando também ao isolamento do sujeito, na tentativa de evitar a rejeição, e também ao não investimento no cuidado de si mesmo. Pensando em tudo isso, nós podemos ver que o estigma ele forma um ciclo, né? Levando à discriminação do sujeito, ao medo e ao silêncio desse sujeito em sofrimento, levando ele a ter uma inação, ele fica marginalizado e inativo, fortalecendo ainda mais esse estigma imposto pela sociedade. E aí pensamos o que, então, que é possível fazer para lidar com isso e transformar essa realidade, né? E aí o Saraceno, em 2011, que é um psiquiatra italiano, ele nos traz que existem obstáculos que requerem mudanças na visão, tanto pessoal quanto coletiva, que todos nós temos da diversidade, da enfermidade mental, das suas consequências e das respostas possíveis. E aí, então, o Corrigan, em 2012, ele é um psicólogo e professor norte-americano, ele nos trouxe que existem 3 principais estratégias anti-estigmas manifestadas nesses processos, nesses 3 processos. O primeiro deles é o protesto, visando manifestações visando essas mudanças de visão. A gente tem exemplo de protestos de vários grupos que são discriminados e marginalizados, né? Segundo, a educação, podendo ter acesso a informações de qualidade sobre o assunto. E o terceiro é o contato, né, que é poder compartilhar esse tema, que é poder tratar o assunto, né, e poder conviver com essa diversidade. E aqui trouxemos alguns dados epidemiológicos. O suicídio em 2019 no mundo, né, temos que 1,3% do total de mortes em 2019 foi causado por suicídio. Esse número parece pequeno, essa taxa parece pequena, só 1,3%, mas ela é maior do que a taxa de mortes por HIV ou câncer, por exemplo. Temos que 77% do suicídio ocorreu em países de baixa ou média renda, reforçando que é uma questão social e de saúde pública. E existe aproximadamente uma morte por suicídio a cada 40 segundos no mundo e aproximadamente uma tentativa de suicídio a cada 3 segundos no mundo. Tá? Ainda falando sobre dados mundiais, o suicídio em 2019 foi considerado a 4ª causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, atrás de mortes apenas por acidente de trânsito, tuberculose e violência interpessoal. Temos que 1 a cada 10 mortes poderia ser evitada com campanhas de educação e prevenção, né, das mortes por suicídio. E, aproximadamente, existem 20 tentativas prévias a cada morte por suicídio. Temos esse dado, né, de que, desde 2000 até 2019, aconteceu uma queda do suicídio em 36% no mundo, um dado bom, só que houve uma subida de 17% da taxa de suicídio nas Américas. Tá?
Agora, trazemos um pouco dos dados epidemiológicos do Brasil. Nós temos que, de 2010 até 2019, houve uma subida de 46% no número de suicídios dos brasileiros, né? As mulheres são responsáveis por 26%, os homens por 29% e os adolescentes por 81%. A gente vê que essa faixa etária ela é muito mais expressiva, né? O aumento do suicídio nessa faixa etária é muito mais expressivo. E esse aumento do suicídio ocorreu em todas as áreas do Brasil, algumas mais, outras menos, mas todas as áreas tiveram esse aumento. Aqui trouxe alguns dados de lesões autoprovocadas, considerando que elas são tentativas de suicídio, muitas vezes subnotificadas. As tentativas de suicídio são de notificação compulsória, mas muitas vezes, como a Valéria já disse, por alguns motivos, elas são subnotificadas, né? Então, por gênero, nós temos que as mulheres são responsáveis por 71,3%. Esses dados são de 2019, do Boletim Epidemiológico de 2019. Os homens são responsáveis por 28,6% do número de suicídios. A faixa etária mais expressiva no Brasil nesse ano foi de 20 a 39 anos, com 46,13%. Quanto à raça ou cor, não houve tanta diferença, né, na taxa. A raça branca foi responsável por 47,3% e a negra por 42,4%. Quanto à escolaridade, a gente vê um número expressivo menor, né, de suicídio, da taxa de suicídio em pessoas que têm ensino superior. Eles são responsáveis por 6,7%. Já quem tem ensino médio, tanto completo quanto incompleto, foram responsáveis por 30,3% e ensino fundamental por 25,9%. Pensando em todos esses números, esses dados, né, a OMS lançou em 2021 um guia contendo ações preventivas contra o suicídio. Esse guia chama-se Live Life. E ele cita principalmente 4 pilares, né, de prevenção contra o suicídio. O primeiro deles é limitar o acesso a mecanismos que podem ser usados na prática do suicídio. O segundo é ter um relato responsável dos meios de comunicação ao tratarem dessa questão. Aqui a gente volta os olhares principalmente para a mídia, né, que muitas vezes comunicam, relatam, dão a notícia de um caso de suicídio de uma maneira muito irresponsável, por vezes glamorizando um ator, uma atriz famosa que cometeu o suicídio, e não é essa a orientação, né? A terceira é de existirem serviços de apoio socioemocional para adolescentes, considerando a taxa que a gente viu, né, bem mais alta nessa faixa. E o quarto é a identificação precoce, gestão e acompanhamento de pessoas que tenham pensamentos ou comportamentos suicidas, principalmente com capacitação de profissionais de saúde, mas não só isso. Todos podemos ter acesso a informações, né, ter educação sobre o assunto, poder saber quando um sujeito está com dor mental, com sofrimento mental, com um comportamento suicida, e podermos ajudar, né, quem está mais próximo da gente. Agora faremos um breve intervalo. Se vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade. Muito obrigada, Thaís. Eu abro agora a palavra para vocês, para a secretária, se quiser fazer alguma colocação, só pontuando que o quão importante é que a gente tenha acesso a estas informações, que a gente fale diretamente sobre o assunto, que a gente esteja aqui combatendo o estigma, né, relacionado a esse assunto. E eu gostaria, então, que, se vocês tiverem alguma pergunta, antes que a gente passe para a segunda parte, que é da Camila, querem falar alguma coisa, compartilhar alguma coisa, vou dar só uns 10, 15 minutos, senão a gente perde o horário. Eu estou vendo lá no fundo uma mãozinha levantada. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Cássia, eu trabalho em COBES, na Secretaria Municipal de Gestão. Eu estou aqui em São Paulo há 4 meses. Eu venho do município de Queluz e lá eu trabalhava na área de assistência social. E eu trabalhei 7 anos com mulheres em situação de violência, que é meu propósito de vida. E isso acabou me levando para a área de serviço social, que é a minha paixão.
Eu acho que a gente não pode passar nesse mundo sem olhar a dor do outro e a gente reconhecer no outro a nossa dor. Me emociona muito falar da área de saúde mental, embora eu ainda não tenha tanta experiência, porque eu trabalhei também com crianças e adolescentes em situação de violência, e uma coisa acaba puxando a outra. Eu percebi que, assim, na minha vivência, a gente acaba omitindo e não querendo falar em determinados assuntos, e isso contribui muito para que as pessoas se suicidem. Eu participei, assim como a secretária Marcela, de inúmeras situações na minha cidade. Um dos casos foi uma adolescente que ela tinha distúrbios por ter sido abusada do genitor, e a mãe já havia falecido, e ela era vítima de violência dentro de casa e morava com a avó, que tinha problemas de alcoolismo na zona rural. E, ao começar o atendimento e trabalhar com essa menina, nós descobrimos que a outra irmã, por parte de pai, estava no abrigo municipal e que também sofria abuso do tio quando eles foram morar com os tios. E toda a família tinha problema. E um dia me chamaram na escola porque eu acabei criando um contato muito grande com essa menina, que ela estava tendo uma crise, e eu pedi para a escola fechar a porta, porque dentro da escola, a escola é responsável, né? E, assim, eles achavam que não era nada, porque geralmente a gente tende a achar que não é nada, que não é na gente, e a gente acha que não é nada, que é frescura. E deixaram a porta aberta, um filetinho, a menina saiu correndo. Aí eu liguei para o psicólogo que estava em atendimento com ela, que fazia o trabalho comigo, e nós fomos atrás da menina, e ela pulou do viaduto, na Dutra. E eu estava junto. E, assim, essa foi uma das várias situações que trabalhar com mulheres em situação de violência me colocou. E me sensibiliza muito. Aqui a gestão está falando desse assunto, porque no ambiente corporativo, às vezes, nós temos pessoas que estão do nosso lado enfrentando problemas de situação de violência, de alcoolismo, de depressão, e que para nós parece muito fácil tratar, porque a gente acaba endurecendo muito o coração, mas que realmente são problemas e transtornos que a pessoa não está conseguindo controlar, ela não quer morrer, ela só quer que aquela dor pare, porque são dores insuportáveis para ela. E eles precisam de ajuda. Teve uma outra menina de 14 anos também do município de Areias, que é interior, que após essa menina pular do viaduto lá em Queluz, uns 15 dias depois, ela veio para Queluz, pegou o ônibus, pulou no mesmo lugar, e essa veio a falecer. Então, assim, é um assunto muito sério, é muito delicado. São vidas que nós estamos perdendo, são crianças que estão sendo vítimas de abusos, são mulheres que estão sendo agredidas a cada momento, são pessoas que estão pedindo socorro, mas que acabam não pedindo porque a gente não está preocupado com quem está do lado da gente. E é um assunto que realmente me comove muito. Eu acho que se a gente puder, em um momento do dia da gente, a gente olhar para alguém do lado e mudar a vida de alguém, a gente não passou a vida da gente em branco. Era só isso que eu queria falar e agradecer o espaço. A gente tem mais uma pergunta aqui, mais duas perguntas. Falar aqui para a Thaís e para a Camila, o que eu entendi da consideração da classe não é bem uma pergunta, mas é uma consideração muito importante, porque a gente não consegue conversar com a alma do outro. Até tem uma música que diz assim, se eu pudesse conversar com a tua alma, eu diria para ficar calma. A gente não consegue conversar com a alma do outro, mas aí é uma provocação, talvez, para a próxima palestra, o que a gente, quando está diante dessa situação, o que a gente pode fazer mais ainda, além dos 3 mecanismos de afastar, porque as ferramentas nem sempre são com elas que se utilizam, nem sempre é o copo com água que será quebrado para uma ferramenta de suicídio. Ontem, a Guarda Municipal, parabenizando o nosso evento, a Guarda aqui do prédio mesmo, subiu comigo no elevador e falaram assim, olha, é de extrema importância esse tema, não é noticiado na mídia, mas quase todos os dias aqui no viaduto do Chá tem uma tentativa de suicídio e a Guarda Municipal é a primeira a acolher. Então, nós estamos falando de um problema que é muito próximo, não é nada distante, é algo que realmente é muito próximo a gente. Vamos ouvir a próxima pergunta?
Nós da saúde fizemos um treinamento, um trabalho conjunto com a educação, onde a gente treinou, preparou, através de protocolos e scanners, os professores, porque são as pessoas de ponta que vão detectar esse grave problema com os adolescentes. E eu acredito que vocês, né, que trabalham com pessoas, com nossos funcionários, servidores, mesmo sendo uma categoria, pelo menos na área da saúde, que está sendo extinta, eu acho que vocês deveriam também criar protocolos, né, para os jovens professores que estão chegando, para os jovens profissionais da rede de saúde, que hoje são terceirizados, a terem esse olhar no preparo e de como detectar isso. Porque, na grande maioria das vezes, esses jovens assinalam questões, assinalam ponto. Nunca é, às vezes, na primeira tentativa. Tem automutilação, que às vezes o professor de educação física já detecta. São vários sinais que vão acontecendo. A gente sabe que a educação, como a saúde, tem um número muito grande, que às vezes é difícil da gente ver isso, mas na maioria das vezes tem uma fala, tem uma demonstração, para o profissional de saúde, às vezes no exame clínico, ver alguma coisa. Então, assim, eu acho que a gente podia criar, como tem em alguns países do primeiro mundo, protocolos onde os profissionais, quando chegam para trabalhar com esses jovens, né, tenham isso. E a outra coisa, dizendo a nós, profissionais, desse estresse enorme que a gente vivenciou nesses 2 anos de pandemia, mesmo os profissionais trabalhando online, e nós da saúde sendo linha de frente, e várias outras secretarias sendo linha de frente, eu acho que a gente também ter processos, como ontem foi falado, dentro dos nossos locais de trabalho, para diminuir esse nosso estresse do dia a dia. Né? E para que a população em geral enxergue a qualidade que o servidor tem no município, que a gente seja mais valorizado, como era quando eu estava no primário, que a minha professora do primeiro ano me acompanhou em todas as formaturas e de todos os meus amigos, que a professora era uma pessoa muito importante na vida da gente. Eu espero que a gente volte a ter essa valorização de todos os servidores na cidade de São Paulo. Acho que era um pouco isso, uma sugestão, tá? Muito bem colocado, Yara. Acho que é já anotei aqui para a gente trabalhar nisso junto com a saúde, claro, né? Porque a gente não inventa a roda em alguns assuntos, né? Já tem gente que já tem isso pronto. Eu vou abrir para mais 2 perguntas, tá bom? Depois, no final, a gente também vai ter espaço para perguntar novamente. Tem uma aqui e uma no fundo. Lá no fundo, tá bom. Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, sendo acolhida também, de certa forma, né? Sou psicóloga do Inácio Proença de Gouveia, trabalho na área de gestão de pessoas e também sou acolhedora do Hospital dos Funcionários, né? E hoje eu me sinto na responsabilidade até, né, de dividir uma questão aqui com vocês, aproveitando esse momento, que tem me deixado muito preocupada como acolhedora e como profissional de saúde mental, né? Recentemente, ocorreram 2 tentativas de suicídio com os nossos funcionários dentro da nossa instituição, por intoxicação exógena, das substâncias médicas que eles pegaram dentro da própria instituição, né? Então, assim, é extremamente grave. Eu cuido de cuidadores, né? Quem cuida do cuidador? Eles estão cuidando de pessoas, né? E eu, vamos dizer, sou responsável também pela saúde mental deles, não sozinha, óbvio, né? Mas me preocupa muito porque as demandas chegam a mim, que sou acolhedora, toda a diretoria de enfermagem pede socorro. Eu tenho muita preocupação em dar um atendimento individualizado. Não posso fazer psicoterapia com os servidores, né? Mas eu tenho o dever de acolher, de entender o que está acontecendo, de encaminhar, né? Enfim, dentro desse contexto, o que eu conversei com o pessoal, o que a gente pode fazer para melhorar um pouco a questão dessa saúde mental, porque estão adoecidos, sobretudo com a pandemia e tudo mais, né? Já estavam antes, agora cada vez mais. Então, a gente desenvolve uma atividade de mindfulness, que são grupos de meditação.
temos palestras, temos encontros, temos uma abertura do recursos humanos muito grande para que eles se sintam realmente que não estão sozinhos, mas falta, e eu tenho que falar como psicóloga, para onde encaminhar na rede, não só para a questão da medicalização, mas também das terapias, psicoterapias, porque não se medicaliza a subjetividade só com remédios, né? A gente precisa de ter um suporte. Então, quando chega a mim essas demandas, eu consigo fazer um encaminhamento bem profícuo, mas assim, área médica, ok, alguns CAPs têm, mesmo que não tenha um psiquiatra, tem um clínico geral, UBS, mas a parte de terapia, que a gente sabe que não é só o remédio, a gente precisa de um acompanhamento terapêutico, é extremamente difícil, né? A terapia individual particular é cara, a gente sabe que tem um custo alto, nem todo mundo pode. Muitos não têm plano de saúde. Então, assim, o Hospital do Servidor não dá conta, são muitas demandas. Não são todas as UBSs que têm o serviço de psicólogo, e quando tem, estão sobrecarregados. Então, assim, é um pedido de socorro, porque eu trabalho com pessoas que estão pedindo com urgência, né? Não dá para ficar numa fila de espera de meses, né? E a gente sabe a importância do acolhimento psicoterapêutico, não só do remédio. Precisa de ter essa junção. Então, eu peço esse socorro, uma orientação para encaminhamento mais rápido, e agradeço a oportunidade de trazer essa demanda que me incomoda demais, que eu me sinto responsável também, de certa forma. Obrigada. Imagina. Como é seu nome? Natália. Natália. Obrigada, Natália, pela colaboração. Você tocou num tema extremamente sensível. Infelizmente, os relatos a gente tem ouvido cada vez mais perto, no local de trabalho, são colegas. Você falou uma coisa importantíssima, que é o acesso. Então, num hospital ou num ambiente de saúde, a gente tem acesso, né? A gente tem acesso a medicamentos que, muitas vezes... Acesso e conhecimento. Então, um médico, por exemplo, ele sabe exatamente o que, em que dose e de que modo que pode ser administrado uma substância para que a tentativa seja efetiva. Então, são populações de extremo risco. Por outro lado, existe um estigma na saúde, né? Sempre que eu mostro, que a gente mostra os dados, os adoecimentos por saúde mental dentro das categorias de saúde são menores que os demais, menores que os professores, o que certamente é uma subnotificação, porque a gente que é do meio sabe que não é assim, mas o estigma é grande, né? Que é o que a Thaís falou também, a gente precisa capacitar o restante dos profissionais, não só a saúde mental. E você também falou uma coisa importante, saúde mental não é o psiquiatra, não é remédio, é um dos fatores. A gente precisa lançar mão de uma série de outros recursos. Amanhã o tema será exatamente esse, caminhos e possibilidades. Não existe uma resposta concreta. A SEGES, ela está começando a pensar em políticas de valorização. Eu vou passar a palavra para a secretária, que vai complementar. Estamos pensando como a gente facilita o acesso do nosso servidor à saúde, inclusive, principalmente, à saúde mental. E, junto com o que a Yara falou também, que a gente precisa pensar, bolar um protocolo, né, para todos nós, a gente ter pelo menos um manualzinho para abrir quando acontece alguma coisa. Complementando a palavra da Valéria, a gente vai lançar hoje aqui, o Pedro nem está sabendo, mas ele será lançado hoje aqui, não o Pedro, tá? É um projeto da equipe do Pedro na condução da Valéria, coordenadora. Eu quero agradecer a Yara e a você também, na qualidade de psicóloga, trazer contribuições e mostrar para a gente a realidade, né? A gente fala aqui, a minha proposta ontem, para quem estava aqui, foi justamente essa, a gente não ficar só nessa falácia, a gente vai sair daqui com alguns encaminhamentos concretos, junto aos secretários e junto aos diretores, coordenadores. Eu anunciei ontem que a gente contratou para a COGES mais 6 médicos para capacitação de saúde mental específica.
Então, eles já estão trabalhando com esse projeto de capacitação para disseminar. Eu sei que, quando eu falo 6, no universo de 124 mil servidores, eu sei que não é muito. Então, eu antecipo, eu sei disso, mas a gente precisa sempre dar o primeiro passo. Esse é o primeiro passo para complementar a equipe COGES. Além desses médicos, nós estamos trazendo outros 3 médicos, e é fruto de um acordo nessa semana. E aqui agradeço a minha chefe de gabinete, Regina Silvério, que está aqui, que viabilizou a conversa com o Hospital do Servidor também para um pacto maior com a COGES. Então, isso eu nem anunciei ainda, tá, gente? A gente está anunciando aqui de primeira mão. Além dos médicos, a equipe da Valéria tem, com o apoio da área da saúde, como ela disse, tem questões que são diretamente com a saúde. Nós estamos também lançando um projeto de intensificar a participação da saúde mental. Então, a contribuição da COGES na saúde mental nos polos diversos do município, o que alcança, sim, os hospitais, o que alcançará as escolas. Então, contaremos muito com o apoio de vocês. Os problemas são diversos. O que você fala é em relação à medicação, tem outros em relação a drogas, outras diversas. Temos também casos relacionados ao alcoolismo e vários casos. Existe uma subnotificação nossa para a COGES, então eu fui apurar isso também, porque a gente deveria noticiar mais para a COGES as questões que estão ao nosso lado. Então a gente foi procurar, até para não dar nomes, claro, aqui, né, mas para ter exemplos de dados, a gente entende que há uma subnotificação de pedido de apoio. Então, às vezes, quando vem a situação, é porque já está naquela situação máxima, enfim. Aquela frase de que a dor de hoje serve para encorajar amanhã, ela serve para muitas situações. No caso do suicídio, nem sempre. A dor de hoje, às vezes, não tem oportunidade de amanhã. Então, por isso que a gente precisa e reconhece que as ações são imediatas. E sobre o projeto que será lançado, é um projeto da saúde ocupacional. Então, está com a equipe de fisioterapeutas aqui. Levanta a mão os nossos fisioterapeutas da COGES, deve estar faltando mais alguém. Então, tem 4 fisioterapeutas aqui. Da saúde ocupacional, a gente intensificou essa equipe mais recentemente, com o apoio da Valéria. Eles estão, além do trabalho na nossa clínica mesmo, na COGES, eles estão com um projeto. O doutor Pedro vai falar um pouco mais adiante, quando ele for passar uns exercícios para a gente, que ele vai fazer isso, um projeto para disseminar essa prática ocupacional. Tem um outro nome difícil, né, doutor Pedro? Ginástica laboral, cinesioterapia laboral. Eu vou ficar só com a ginástica laboral, que é mais fácil de lembrar. Cinésio é o nome de uma pessoa, não? Pode ser o nome de uma pessoa. Então, isso também a gente está lançando hoje aqui na Secretaria de Gestão, mas é algo que vai alcançar os nossos diversos polos. Obrigada pela contribuição. Vamos ouvir a próxima pergunta. Bom dia a todos. Meu nome é Denis, tá? Eu sou enfermeiro, tá? De uma unidade de vigilância e saúde. Então, a gente trabalha com os dados também, né? Eu sou interlocutor de imunização, então... Mas achei interessante a apresentação que ela trouxe para nós. Quando ela fala dos dados epidemiológicos, 71% são mulheres, né? E 28,6% homens. Aí, na sua análise, que você atrela a isso, né? Essa tentativa, né? Por ser mais mulheres, né? Qual que é a sua análise que você faz a respeito disso? Tem algum dado que fala sobre isso? E, ao mesmo, se aplica para a questão da escolaridade, né? Que a gente vê uma diferença muito grande, né? Também. Você poderia explanar um pouquinho mais, para a gente entender um pouquinho mais? Obrigado, viu? Posso, sim. Imagina, obrigada pela pergunta. A gente tem, assim, uma explicação sobre isso. Sobre esses dados que você falou, o número de tentativa de suicídio é maior nas mulheres, mas o número de suicídio realmente realizado é por homens. E a explicação que temos sobre isso é de que os homens têm um acesso mais fácil, devido à cultura, um acesso mais fácil ao uso de substâncias, um acesso mais fácil a meios de cometer o suicídio. Por isso que o número de tentativas é maior em mulheres, mas o número de suicídio é maior em homens. A outra pergunta sobre a escolaridade. Então, a gente reforça sobre o sentido de educação, né? Acesso à informação. Então, quem tem nível superior, a gente viu que tem uma taxa menor, né, de número de suicídios. E aí reforçamos isso sobre o acesso à educação mesmo. Certo?
Perfeito, muito obrigada, Thaís. Reforçando, né, que a educação é a abertura de janelas, né? A gente vê saídas e possibilidades cada vez que a gente aprende um tema, que a gente estuda ou que a gente se forma. E, com essa fala, vou passar a palavra para a Camila, que vai para a segunda parte da nossa apresentação de hoje. Muito obrigada, Thaís, que vai continuar compondo a mesa aqui com a gente. Bom dia. Em primeiro lugar, né, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês e dizer que, para a gente, né, aqui do COGES, é uma oportunidade para a gente também estar mais próximo de vocês, né, dos servidores. Eu, a Thaís e também um outro pessoal que está aqui hoje, nós entramos recentemente para a coordenação de gestão de saúde do servidor. Tem um pouco mais de 2 meses. E aí a gente vê como uma oportunidade mesmo, né? Poder estar aqui, poder conhecer mais vocês, poder ver um pouco o rosto, né, desses servidores, que a gente vê tantos números, né, mas que agora a gente está vendo o rosto, né, de alguns. A gente sabe que são muitos, mas é uma oportunidade, ainda mais a gente ter ficado tanto tempo, né, numa pandemia que a gente não pôde se encontrar pessoalmente. Então, estar aqui hoje é um privilégio, né, muito importante. E eu gostaria de, para dar continuidade, né, às informações trazidas pela Thaís, eu vou falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, enquanto trazer um dado de curiosidade mesmo, para vocês poderem entender um pouco como que começou essa campanha. Então, em 1994, em Colorado, lá nos Estados Unidos, houve um suicídio de um jovem chamado Mike M., e foi um suicídio que mobilizou muito a cidade em que ele morava. No dia do velório, os pais do Mike disponibilizaram algumas cartas, né, algumas cartinhas assim, para as pessoas que foram no velório, com algumas frases de apoio para quem estivesse também passando por alguma situação difícil emocionalmente. Então, essa história foi uma inspiração aí para essa criação dessa campanha, que foi pensada pelo CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, pelo Conselho de Medicina e pela Associação Brasileira de Psiquiatria. E essa campanha ela começou a acontecer em 2015 aqui no Brasil. Então, ela é recente, né? Relativamente recente. O dia 10 de setembro foi eleito o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, né? Foi um dia escolhido, né, para se pensar mais nessa questão. Esse ano, o tema foi Criando Esperança através da Ação. Então, a ideia é poder focar na ação coletiva. Então, como que todos os atores sociais podem compor para pensar essa questão da prevenção do suicídio. Então, desde nós, né, enquanto pessoas, trabalhadores, e passando por outras instituições, ONGs, né, pensando no governo, né, a gente, enquanto profissional de saúde, enquanto professores, enfim, acho que pensando os atores de uma forma geral da sociedade, como cada um pode contribuir. A gente vai falar um pouquinho de quais são os fatores de risco. Então, o pessoal que falou um pouco agora já trouxe alguns, né? Trouxe algumas cenas que a gente já pôde pensar alguns desses fatores. O desemprego ou a mudança de situação empregatícia financeira é um fator de risco, tanto que existem pesquisas que mostram que, quando a gente está numa situação econômica mais difícil, acontece um aumento na taxa de suicídio ou tentativas. Situações de violência e abuso. Então, como a Cássia trouxe, né, na fala dela, dessa situação, né, na escola, em que aquela criança sofria, né, abuso, então acaba sendo um fator aí muito importante de risco, especialmente quando ele acontece na infância. Perda de ente querido, então a vivência ali de situações de luto, condições clínicas incapacitantes, violações de direitos, discriminação. Então, a gente falou aí de alguns grupos que sofrem mais discriminação, mais estigma, né, como a Thaís trouxe, isolamento, rejeição, sentimento de culpa, abuso de substâncias psicoativas. Lembrando que
não é a substância em si. Então, o uso de uma substância psicoativa, ela não a gente não pode dizer que o uso em si, isoladamente, causaria um fator de risco, mas é ele inserido em um contexto. Então, a gente percebe que pessoas que fazem um uso importante, geralmente estão vivenciando situações de vulnerabilidades sociais muito grandes, né? Na verdade, nenhum fator desses de risco deve ser visto isoladamente, é sempre dentro de um contexto. E conflitos familiares também podem ser vistos enquanto um fator de risco. A gente vai trazer alguns sinais de alerta, tanto comportamentais quanto verbais. E aí, pensando muito no nosso dia a dia, de repente, tanto na nossa casa, com amigos, ou mesmo no ambiente de trabalho, como que, de repente, a gente pode identificar alguns comportamentos que podem revelar um risco. Então, pensando primeiro nos comportamentais. Quando a pessoa ela manifesta uma raiva muito intensa, um isolamento social, mudanças bruscas de humor, impulsividade e interesse por situações de risco. Então, como a Valéria disse, né, nem sempre a gente consegue atribuir a causa da morte com um suicídio. Por exemplo, numa questão de um acidente de carro, por exemplo. Pode ser visto enquanto um acidente, mas pode ter sido um suicídio, uma tentativa ou um ato concreto. Aumento de uso de álcool e drogas, desejo de vingança, falta de sentido para viver, sensação de estar preso. E aí, falando um pouco dos comportamentos mais diretos. Então, quando a pessoa começa a se desfazer de objetos importantes que são significativos para ela de alguma forma, quando ela fecha a conta corrente, se despede de parentes, começa a fazer seguro de vida ou um testamento, compra armas, estoca comprimido, apresenta um súbito interesse em religião ou um desinteresse. Então, quando a pessoa ela era muito religiosa e ela deixa de frequentar ali o espaço em que ela exercia aí, né, a religião dela, ou quando ela começa a manifestar um interesse repentino. Fazer uma carteira de doação de órgãos, casos extremos de irritabilidade, culpa, choro, então são alguns indicativos. Também podemos falar dos sinais verbais. Então, frases como eu não aguento mais, ninguém precisa de mim, não sou mais quem eu era, sou fracassado, sou inútil, não consigo encontrar uma solução, estou cansado, você não precisará mais se preocupar comigo, podem ser alguns indicativos. E existem alguns sinais mais diretos. Então, quando a pessoa já expressa esse desejo de morrer, de se matar, de desaparecer, de dormir e não acordar, de deixar as pessoas em paz, como se ela fosse um peso. Ou então, se ele não me aceitar de volta, eu vou me matar. Então, por vezes, alguma relação ali afetiva, um término de uma relação, isso também pode ser um desencadeador. Podemos também falar dos fatores de proteção, que são muito importantes. Então, quando existe uma rede de suporte ali, seja de amigos, familiar, e uma coesão comunitária, que é a gente poder se apoiar, de fato, na comunidade que a gente vive. Ter acesso a uma educação de qualidade, a alimento, a saúde, a moradia. Então, é isso que a gente vem frisando muito, do quanto que os fatores sociais são ligados ao suicídio. Para a gente poder pensar um pouco aqui junto, a gente vai trazer algumas afirmações. Eu gostaria que vocês pudessem dizer o que vocês acham, se é verdadeiro ou falso. Então, se uma pessoa que pensava em suicidar parece mais tranquila e fala menos sobre isso, significa que está fora de perigo. Falso. Então, muito de fato, bem. Não é porque a pessoa deixa de expressar aquilo em palavras que significa que ela não corre mais um risco. Então, ela pode expressar isso de outras formas, né? Por ações, por gestos, por comportamentos. É importante poder se atentar. A expressão da ideação suicida nunca deve ser interpretada como simples ameaça ou chantagem emocional. Parece que estão meio em dúvida. Verdadeiro ou falso? Quem acha verdadeiro, levanta a mão. Quem acha que é falso? Tá. Verdadeiro. Verdadeiro.
Vocês estão certos. Então, a melhor forma da gente poder, de fato... Deixa eu botar. Essa expressão é como, relacionando muito com a fala da Marcela, né, que ela trouxe essa vivência. Então, por vezes, a pessoa diz, ela expressa esse desejo, mas nem sempre é considerado. Então, isso, de fato, é muito importante. É importante considerar que a melhor forma de saber sobre o risco de suicídio é uma conversa aberta com a pessoa. Quem acha verdadeiro, levanta a mão. Isso. Quem acha falso? Muito bem. Não houve dúvidas de que é verdadeiro, né? De fato, a gente precisa ouvir o que a pessoa tem a dizer. A gente não deve pressupor coisas. É importante que a gente possa se abrir para essa escuta. Devemos evitar falar sobre o suicídio, pois isso pode aumentar o risco de uma pessoa se matar. Muito bem. Falso. De fato, existiu por muito tempo, né, essa afirmação de que falar sobre poderia dar ideias para a pessoa, mas é importante lembrar, ainda mais numa sociedade como a gente vive hoje, em que a informação é tão acessível, né, por internet, redes sociais, pela mídia. Não é o fato da gente falar sobre isso que vai dar ideias para a pessoa, até porque a ideia é trazer informações verídicas, confiáveis, embasadas, né, em evidências. Então, é importante poder ter espaço para se falar disso. O suicídio é um fenômeno que acontece prioritariamente no âmbito individual da vida do sujeito, sem tanta influência de fatores sociais, culturais e políticos. Estão afinados. Falso. De fato, existe um componente ali social e cultural muito importante no suicídio. Então, agora que a gente falou um pouco desses fatores de risco, fatores de proteção, a gente também agora pode se perguntar, então, como eu ajudo alguém? Quando eu tenho contato com alguém que está vivenciando isso, eu identifico que, de fato, a pessoa está expressando comportamentos ou falas que indicam um risco, como que eu vou agir? A gente trouxe aqui algumas possibilidades. Então, a primeira delas é, de fato, oferecer uma escuta atenta e qualificada. Na fala da Thaís, da Marcela, da Valéria, elas já trouxeram um tanto disso, do quanto que é importante o respeito, a escuta. Então, muitas vezes, a gente conversa com alguém já pensando na resposta que a gente vai dar. E é importante a gente poder se despir um tanto das nossas verdades, das nossas crenças, né, para a gente poder, de fato, ouvir o que o outro tem a dizer. Acolher é muito importante, então, nem sempre a gente vai ter uma resposta. Por vezes, um acolhimento pode fazer muito mais diferença do que algo a de se dizer por si só. Tentar ficar calmo e não se desesperar, porque é justamente nesses momentos que a gente se desespera e a gente quer se colocar como um salvador, né? Então, vou salvar essa vida. A gente pode se apressar e acabar expressando justamente falas como essas, né? Que são mitos, né? Que são preconceituosas, que julgam. Então, poder ter essa calma. A gente vai destacar algumas coisas que não se deve dizer. Então, você diz isso só para chamar atenção, já passei por coisa pior e não morri, te falta Deus, isso é frescura, você é louco. Eu acredito que muitos de vocês já tenham escutado alguém dizer isso. Muitas vezes, em serviços de saúde mesmo, a gente escuta pessoas dizendo frases como essas. Na nossa história, a gente tem algo ali que é muito moral em relação ao suicídio, tem fatores religiosos também envolvidos, isso traz uma complexidade. Então, é importante considerar isso nesse momento, né, da gente poder, mesmo, como eu disse, se despir um tanto dessas crenças para a gente poder ouvir o outro sem tanto julgamento. E aí, nisso, se você escutar alguém que está passando por isso, ou se você mesmo estiver passando por isso, não é preciso lidar com isso sozinho. Então, é algo que a gente enfatiza. Por vezes, quando a gente lida com alguém que a gente tem um vínculo afetivo, é mais difícil mesmo da gente encontrar respostas. Porque aquela pessoa é importante para a gente quer fazer de tudo para ajudar. E é duro lidar com a nossa própria impotência. Então, busque ajuda. E aí, onde a gente pode obter ajuda? Que a
Até a Natália falou um pouco disso, né, de onde a gente pode buscar isso na rede. Existe o Centro de Valorização da Vida, que é um canal de comunicação. Então, para entrar em contato, basta ligar 188, e ali é um canal que você não precisa se identificar, né, e existem pessoas dispostas a ouvir. Existe o Hospital do Servidor Público Municipal, que a gente sabe que não dá conta de todas as demandas, né? É um serviço que recebe muitas demandas, mas que também é uma referência para nós que somos servidores. Então, é importante trazê-lo. As unidades de pronto atendimento, as UPAs, que funcionam 24 horas e atendem emergências. A unidade básica de saúde, que é a porta de entrada, né, que a gente chama do Sistema Único de Saúde. Muitas pessoas não sabem, mas no posto de saúde também se acolhe questões de saúde mental. Então, muitas vezes, a gente associa a unidade básica de saúde com vacinação, com atendimento com alguns especialistas, ou com o médico da família, o clínico geral. Mas é um local que também é possível obter acolhimento em saúde mental. Existem alguns grupos, algumas práticas integrativas, que a gente vai falar mais sobre elas amanhã. E existe o CAPS, que é um centro especializado em saúde mental. O CAPS ele é um serviço que é aberto, que é substitutivo, comunitário e territorial. Então, o que isso significa? Ele é substitutivo porque ele vem para substituir um atendimento feito em hospitais psiquiátricos, que antes a maior parte das pessoas com questões de saúde mental eram internadas em instituições, muitas passavam muitos anos, inclusive, nesses locais. Então, hoje, existe um redirecionamento dessas estratégias e os serviços se voltam muito mais para o território e para a comunidade. E aí, quando a gente fala na comunidade, é justamente poder fazer um cuidado extramuro. Então, poder sair de dentro do serviço e estar na comunidade. Isso que é o diferencial aí dos CAPs. Existem 3 tipos de CAPs. O CAPs adulto, que atende adultos com questões de transtornos mentais variados. O CAPs infanto-juvenil, que atende essa população, né, da infância e da adolescência. E o CAPs álcool e drogas, que atende pessoas que possuem algum sofrimento relacionado ao uso de álcool ou outras drogas. Para além da gente falar um pouco de onde a gente pode buscar essa ajuda, a gente também decidiu trazer um pouco sobre a pós-venção. Muitas pessoas já ouviram falar de prevenção, é um termo que é mais conhecido. E a pós-venção não é tão conhecida. E aí, o que seria essa pós-venção? A partir de um momento que o ato suicida ele é consolidado, existem os sobreviventes que ficam dessa experiência. O Edwin Schneidman é um psicólogo e suicidologista norte-americano. Ele vai trazer que a pós-venção é a prevenção para futuras gerações. Então, é justamente poder pensar em ações de cuidado para esses sobreviventes. E, por sobrevivente, pode-se entender amigos, familiares, vizinhos, pessoas da comunidade, colegas de trabalho, qualquer pessoa que, de alguma maneira, foi afetada por um suicídio. Então, são intervenções para essas pessoas que cometeram esse suicídio completo, para os sobreviventes, né? Para aqueles impactados pelo suicídio. Existem alguns objetivos com essa pós-venção, que é trazer alívio para esse sofrimento, prevenir o aparecimento de reações adversas e complicações desse luto, minimizar o risco de comportamento suicida. Então, é comum que pessoas que foram impactadas pelo suicídio possam ter um risco maior de também cometer esse ato ou de tentar. Então, é muito importante se voltar para essas pessoas. Promover resistência e enfrentamento. A gente tem uma estimativa de que existem 6 sobreviventes para cada morte por suicídio, em média. Então, são muitas pessoas que são impactadas por isso. Acredito que todo mundo aqui tem alguma história para contar, ou de alguém que conhecia que consolidou esse suicídio, ou que tentou, ou que conhece alguém, enfim. Mas muitos de nós já vivenciamos situações como essa. Para quem já vivenciou, né, bem sabe que o luto vivido pelo suicídio é um luto muito diferente de outros tipos de morte.
tanto pensando na intensidade, na duração, quanto aos sintomas depressivos e o impacto na família. Então, costuma ter um efeito muito intenso nas pessoas que são impactadas por isso. Especialmente porque costuma haver o acúmulo do quem sabe e do talvez, que a gente chama, que é da gente se perguntar, quem sabe se eu tivesse feito diferente? Então, na situação que a Marcela trouxe, né? Quem sabe se naquele momento que ele anunciou ali que ele não voltaria, quem sabe se eu tivesse falado alguma coisa, quem sabe se eu tivesse juntado a família ali, ter feito uma mobilização, quem sabe se eu tivesse escutado. E isso tudo pode trazer um sentimento de culpa, de vergonha, de autorresponsabilização, até mesmo de rejeição ou de abandono, né, de se sentir abandonado por aquela pessoa que cometeu esse ato. E isso pode levar a pessoa a se isolar mais. Então, é muito importante poder acolher essa pessoa. Muitas vezes existe esse tabu, como a Thaís falou, tão grande que a gente tem até medo de se aproximar de quem, de repente, viveu uma situação como essa, porque a gente pensa, o que eu vou falar, né? O que eu digo? Parece que não se tem muito o que dizer, mas, de fato, é isso, a gente pode acolher sem julgamentos, e isso já é uma diferença muito grande. A Karina Fukumitsu, que é a psicóloga que a Thaís disse, né, que ela trouxe, ela diz que se tem choro, ele deve ser chorado. Se tem raiva, é para ser sentida. Se tiver medo, que seja vivenciado de maneira integral. Então, de fato, poder olhar para isso, né? Viver esse processo. Até nessa questão que a gente tem falado muito sobre o trabalho, né? É como se a gente não tivesse nem tempo para se recuperar de uma situação que é tão dura. E aí parece que é isso, a gente vive um luto e no dia seguinte a gente já tem que estar bem para produzir. E não, o luto é um processo. É preciso extrair flor de pedras. Então, essa frase trazida também pela Karina nos faz lembrar disso, de uma situação que, por vezes, é muito árida, né, dolorosa, pode surgir vida. Então, a gente, andando aqui por São Paulo, muitas vezes a gente vê assim, né, uma flor nascendo de um lugar que a gente nem esperava que fosse nascer. E aí, isso mostra que a vida insiste, a vida ela tem uma insistência. Isso é importante, né? A gente pode se encontrar, mesmo em situações muito difíceis. E aí a gente trouxe algumas imagens aí de alguns ciclos da natureza para poder lembrar justamente disso, de que a vida está em contínua transformação. Então, existe algo que sempre está vindo a morrer. E isso não digo da morte em si, mas de algo simbólico também, que a cada dia que passa a gente renasce, né? A gente está em transformação, a gente muda de trabalho, as nossas relações mudam, os nossos objetivos, a nossa cabeça, né? Tudo isso vai mudando. A gente tem um movimento na vida muito cíclico. Então, é importante poder olhar para isso. Lembrando também que o ser humano ele tem uma capacidade de se encantar, de criar sentidos. Então, a gente poder olhar para cada ser humano na sua singularidade, na sua potência, e poder criar. A gente tem que ser criativo, né, no nosso dia a dia, assim. E isso é importante, né, lembrar dessa capacidade que o ser humano tem. Então, a gente encontra sentido aonde? Justamente na nossa criatividade, nas sutilezas do dia a dia. Então, a nossa vida é feita de cotidiano, é de dia após dia. E a gente pode encontrar sentido nisso, no nosso trabalho, na nossa ação política, na educação das próximas gerações, né? Poder, de fato, recuperar esses elementos que são fundamentais para a nossa condição enquanto seres humanos. Então, é importante restituir a dimensão da palavra, então, poder trazer para a palavra mesmo, porque, muitas vezes, quando a gente traz para a palavra, a gente evita que aquilo seja colocado em ação. Então, dessa questão da impulsividade, que a Thaís também trouxe, quanto mais se falar disso, é melhor. Então, se coloca em palavras. Redesenhar soluções e gestos do cotidiano. E aí, para reforçar novamente, a gente tem trazido isso muito ao longo da nossa fala, de que o cuidado em saúde mental ele não acontece apenas individualmente, no âmbito individual. Então, tem pessoas que não têm condições mínimas, né, de moradia, de acesso à saúde,
uma condição financeira, um trabalho digno, acesso à alimentação, né, da segurança alimentar, acesso aos direitos básicos, aos direitos humanos. Então, como que a gente exige que alguém esteja bem nessas condições, né? Então, isso é muito contraditório. As campanhas de Setembro Amarelo, elas são muito importantes, porque é uma maneira da gente poder refletir junto. A gente tem, na correria do dia a dia, a gente tem poucos espaços para se encontrar enquanto trabalhadores e poder refletir. E acho que a potência está aí. Mas não adianta a gente achar que isso basta eu procurar um psicólogo e pronto, né? A gente precisa de algo para além disso, né? De algo que se volte de fato para o coletivo, algo que a gente possa cobrar mesmo dos governos, né? E aí, para isso, a gente traz alguns caminhos possíveis. Então, o investimento na promoção e na prevenção é muito importante, assim. Então, existem estudos que mostram que o custo em saúde com alguém que está adoecido é muito maior do que os custos com a prevenção e a promoção. Então, a gente precisa apostar nesse caminho. Ações intersetoriais. Então, os determinantes de saúde mental, eles não devem se concentrar apenas no setor da saúde. Então, a gente está falando muito disso, o quanto que é multifatorial, é complexo. A gente precisa de ações que englobem vários setores. Até na fala da Cássia, né, que ela estava falando da educação, o professor, muitas vezes, é aquele que vai identificar os fatores de risco. E os riscos comportamentais e verbais. Muitas vezes é o primeiro que identifica ali na sala de aula. E aí, como que a gente vai apoiar esse professor? Isso é importante. Então, ações voltadas para crianças e adolescentes, tanto no desenvolvimento de políticas públicas e legislação de proteção, apoiar os cuidadores. E aí, né, isso envolve tanto apoiar a família, quanto apoiar os professores, né? Implementar programas de cuidado nas escolas, incluindo intervenções anti-bullying. E aí não é só num sentido de cobrar, façam, né? Mas de dar condições para que isso seja feito. Porque, muitas vezes, existe um desejo de fazer muita coisa, mas não se dá condições para que isso se operacionalize na prática. Isso é muito importante. Melhorar a qualidade dos ambientes em comunidades e espaços digitais. Então, mostrando o quanto que o contexto é importante. Pensando nos locais de trabalho, que se dê mais oportunidade para as pessoas que têm alguma condição de adoecimento mental. Então, é importante que essas pessoas possam estar na vida, que elas não estejam em hospitais psiquiátricos, e nem só dentro do CAPS também, que elas possam, ou de qualquer outro serviço de saúde, né, que elas possam estar na vida. Então, cada vez mais, os serviços eles têm que estar na comunidade, e não as pessoas dentro dos serviços. E também promover, é uma responsabilidade dos gestores, a proteção, a saúde mental de todas as pessoas envolvidas no trabalho. Então, é importante que isso possa acontecer. Aprofundar o valor e o compromisso dado à saúde mental como indivíduo, comunidade e governo. Então, é importante lembrar do valor que a saúde mental tem. Existe um dado da OMS de que apenas 2% do investimento no mundo é feito para a saúde mental. Então, 2% é irrisório, né? E aí a gente vê que as taxas de adoecimento são gigantescas, então tem algo aí que não bate, né? Investir em questões estruturais em casa, escola, local de trabalho, em toda a comunidade, fortalecer os cuidados de saúde mental da rede comunitária. Então, a gente vem sofrendo aí um desmonte dos serviços de saúde mental, da nossa política, da RAPS, da Rede de Atenção Psicossocial. Amanhã a Ana Luísa vai falar um pouco mais disso. Então, a gente precisa de investimento nesses locais. E aí, lembrando que todos temos um papel a desempenhar. Para finalizar, a gente lembra que falar de morte, na verdade, é falar da vida. Então, é um assunto que é doloroso, que às vezes traz memórias difíceis para cada um, mas a gente precisa falar sobre. Porque enquanto a gente está aqui, a gente está vivo, a gente pode pensar em estratégias, a gente pode se unir. Isso é importante. Então, aqui tem algumas referências bibliográficas. Se alguém tiver interesse, a gente pode compartilhar. Quero agradecer. E tem os nossos contatos também. Obrigada. Muito obrigada, Camila. Ela tinha um vídeo para apresentar que a gente
cortou para não ultrapassar o tempo, tá certo? Então, uma pena, mas depois a gente disponibiliza também. Tá? Era bastante interessante, bastante relevante. Então, agradeço demais, foi muito importante essa colaboração. Eu gostaria até de pontuar, como psiquiatra, como componente de equipe multidisciplinar, de ações multissetoriais, que o medicamento por si não é a resposta, né? Às vezes a gente vê em perícia, o servidor tem acesso, ele vai a uma consulta a cada 2 meses, ele troca uma receita. Isso não é suficiente em saúde mental. Acho que o que nós vimos ontem e falamos muito hoje, é preciso uma abordagem não só de equipe, mas comunitária, social, que todos sejam atores nesse processo de recuperação. Então, às vezes, a gente passa uma medicação, ela melhora primeiro a parte comportamental, a movimentação. E, com isso, se o paciente tem um planozinho suicida que ele não fez porque ele não consegue levantar da cama, ele consegue. Então, são alertas que todo mundo que lida com isso tem que saber. Esse paciente, nessa fase, ele tem que ser cuidado, monitorado, ele não pode ficar sozinho, ele precisa de alguém junto, o medicamento não pode ficar com ele. Então, tudo isso são alertas que a gente precisa ter. As falas foram maravilhosas, foi muito bacana. Eu vou passar agora, se a secretária quiser falar alguma coisa, não, e vou passar para o Pedro Paulo, que é o nosso fisioterapeuta. Ele vai falar um pouquinho, vai fazer umas atividades com vocês, para que a gente possa encerrar de uma forma mais leve um tema que é tão sensível, né, que é tão profundo. Bom dia a todos. Todos se levantam agora. Aqueles que tiverem, não precisa. Precisa? Se tiverem com blusa, confortável. Se quiserem se espalhar também, tá? Também. Quem sentir algum desconforto em algum alongamento, não precisa executá-lo, tá bom? Vamos elevar os braços lá para cima. Vamos tentar levar uma mão lá no peito. Vamos mandar o isso embora. Alonga braço. Agora pressa lateral, alonga, vamos vir no lado para não ter uma tombada, né, pessoal? Aí, troca o lado, Pode colocar o fundo musical baixinho para o Pedro, gente. Vamos lá, pessoal, puxa o ar pelo nariz, solta os braços, vamos girar a cabeça 3 vezes para o lado. É normal dar uma estraladinha. Muito bem. É o fundo musical do Pedro. Ótimo. Troca o lado, 3 vezes para o outro lado. Muito bem, pessoal. Aí, agora nós vamos segurar a cabeça lateral aqui, ó. Puxar. E a outra mão a gente vai empurrar para baixo para ele sentir mais alongamento. Empurra a mão para baixo. Tirar as mãos, a gente vai contrair o cotovelo lá para trás. Ó, puxa o cotovelo lá para trás. A gente trabalha muito sentado, né? Ele fica cruzado para frente. Agora a gente está fortalecendo a musculatura lá atrás e alongando da frente. Esses cruzados, né? Cruzados. A gente está puxando. Volta devagar, mais uma vez. Vamos lá.
um pouquinho para alugar mais. Né, fazer atividade física. É importante também ter uma boa postura na frente do computador, ao dormir também. Agora lá na frente. Muito bem, agora vamos dar uma inclinada aqui, ó. Alongar mais. Postura correta, qualidade de vida na certa, pessoal. Isso aí. Agora torço no torso, mantém 30 segundos. Importante também manter uma mergulho sempre neutra, tá, pessoal? Sem desvios, tá bom? E aqueles que trabalham muito com mouse, no final do dia, troca o lado do mouse para vocês treinarem do outro lado também, tá bom, pessoal? Não sobrecarregar só um lado, é importante. Desce os braços, vamos tirar o punho. Agora nós vamos combinar o lado, tá? Para vocês não se trombarem. Eleva o braço. Vamos lá, alonga. Alonga o braço, alonga o ombro. Abaixa o braço primeiro, depois busca o tronco, tá, pessoal? Para o lado. Volta o braço primeiro. Vamos tentar segurar o pé. Vamos lá. Diminuir a pressão do joelho, né, pessoal? Isso, diminuir a pressão do joelho. Cuidado na volta para não bater o pé, tá? A cadeira aí, volta, troca de perna. Troca de perna. Eu só faço com uma porque eu tenho uma perna mecânica, tá, pessoal? Eu faço com uma perna. Muito bem. Agora 10 vezes na ponta dos pés. Vamos lá, 10 vezes. Esse exercício é bom que melhora o retorno venoso, né? A bomba esquelética. Quando o músculo contrai, ele auxilia o coração. Né? Ótimo. Agora coloca as mãos atrás da cintura. Força a cabeça para trás. Alonga. Aí, volta devagar. Leva os braços lá para cima. Vamos segurar aqui, ó. Vamos puxar o braço na lateral. E vamos girar o tronco, pessoal. Gira o tronco. Alonga. Aí, lá para cima. Coloca a mão, puxa.
monitor de sentar na altura dos olhos. Quando a gente for digitar, apoiar o cotovelo ou no braço da cadeira ou naquela mesa que tem aquela borda redonda, né? Também a coluna sempre encostar no encosto da cadeira, para essa musculatura não ficar contraindo o tempo todo. Isso prejudica, né? Aumenta a temperatura da região e os osteócitos vão sendo depositados na coluna e mais para frente vão prejudicar a sua saúde, tá? Postura correta, qualidade de vida na certa. Muito obrigado, pessoal. Pessoal, com isso a gente está encerrando hoje, mas amanhã continua. Agradeço em nome da COGES, em nome da Secretaria de Gestão, em nome da Prefeitura. O prefeito mandou uma mensagem também, mandando um abraço para todos e todas que estão aqui. E espero que vocês incentivem os colegas a virem amanhã, quem não conseguiu vir hoje. E lembre-se sobre esse tema, a importância da divulgação. Vamos divulgar o bem-estar, que o Dr. Pedro acabou de nos ensinar aqui, a importância de começar uma manhã mais relaxada, com alongamento, mas da divulgação da prevenção contra o suicídio. Não é só em setembro. A gente está fazendo em setembro por conta do Dia Mundial, mas não é só em setembro. E para finalizar, lembre-se que a vida, ela realmente tem momentos amargos, tem momentos que são mais difíceis e tem momentos que são de aflições, mas quando a gente olha para a nuvem, quando a nuvem está mais pesada e que a gente considera a nuvem mais feia, é dela que vem a melhor chuva, é dela que vem a água mais limpa. Então todos nós temos capacidades incríveis e nós devemos valorizar essas capacidades. Muito obrigada, sintam-se abraçados e abraçadas.